uma oração, né, à memória, e eu queria chamar vocês a rezarem comigo assim. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, seu casto esposo São José, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos os vossos inimigos, que fujam de vossa face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É noite de grupo de oração, não é, irmãos? É noite de ouvirmos a voz do Senhor. É noite de, como um rebanho escolhido por Ele, sermos conduzidos pela voz daquele que é o nosso bom pastor, daquele que nos direciona, daquele que nos corrige, daquele que nos coloca de volta no prumo. O tema da nossa reunião de oração dessa noite é a perseverança final. É difícil perseverar ou é fácil, irmãos? Muito difícil. Imagine perseverar até o fim. Só com a graça de Deus, não é verdade? E isso em todas as coisas ordinárias e extraordinárias da nossa vida. Quem aqui já passou pela experiência de matricular na academia e não ir até o final do plano? Levanta a mão aí. Tem gente aqui que nem eu, né? Quem aqui já tomou a decisão de mudar a sua alimentação para uma alimentação saudável e só deu conta os primeiros dias? Eu nem tenho. É verdade. Quem aqui já tentou disciplinar a sua vida de estudo ou então o hábito de leitura e dizer agora eu vou ser uma pessoa intelectual? Eu vou ter o objetivo de ler tanto um livro por mês. Quem já fez isso e não conseguiu? Isso é constante na nossa vida, é da nossa natureza humana querer o que é fácil, o que nos deixa na nossa zona de conforto. Diz o povo aí agora, o povo mais sabido, que tem uma historinha no cérebro primitivo, né, que leva a gente a tomar as decisões que nos privilegiam, que nos deixam com a sensação de proteção, com a sensação de descanso. E aí é o contrário de tudo aquilo que nos faz crescer. Porque isso aqui tudo que a gente falou, se alimentar bem, fazer atividade física, ler, nos faz crescer, não faz? Nos faz evoluir, não é verdade? Nos faz aprimorar aquilo que Deus já nos deu, não é assim? Na vida material é assim. E na espiritual também. Você sabia disso? Quando nós tomamos a decisão de vir ao grupo de oração, eu decidi que em 2024 eu vou perseverar no grupo de oração. Quando chega a segunda-feira é fácil? Parece um monte de coisa mais atrativa, não parece? Às vezes até mais urgentes, às vezes até aparentemente mais necessárias, sim ou não? Quando você toma a decisão de rezar um texto todos os dias, de adorar Jesus toda quinta-feira, de ter um momento com a palavra de Deus para se alimentar diariamente, irmão, segura, né? Porque acontece de tudo. E a gente ainda tem aquele detalhe de dizer assim, daqui a pouquinho, não é? Aí passa uma hora, não, mas mais tarde vai dar certo. Aí passa mais uma hora e assim o dia vai embora. E você no final do dia diz assim, não, mas amanhã, não é assim? Aí passa uma semana e você diz, não, é porque foi a primeira semana. Semana que vem vai crescer. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito propício para falarmos sobre perseverança. Especificamente sobre perseverança final. Eu nem me apresentei, né? Nós já somos tão íntimos que eu já fico achando que todo mundo me conhece. Eu me chamo Nayara, irmãos. Eu sou serva desse grupo de oração, sou casada, sou professora, eu tenho uma filha, né? E com a graça de Deus, eu fui resgatada, eu fui amada, eu fui restaurada pelo poder do Espírito Santo através dessa obra maravilhosa que é a Renovação Carismática Católica, né? Queridos, Deus nos fala de perseverança no dia de hoje, porque Ele tem visto e ouvido aquilo que nós temos sofrido, sentido, passado, vivido. Ontem à noite, eu até comentei isso lá em casa hoje. Eu passo a semana assim, né? Sem ter tempo de assistir nada, de ver uma notícia, fico assim alienada. E ontem à noite eu fui assistir aquele programa de final de domingo para poder ter informação, né? Para saber o que está acontecendo no mundo. E
Rio de Janeiro botando fogo na casa. Daqui a pouco o outro que eu tinha ouvido falar, meus colegas de trabalho comentando da semana passada no Rio, eu não tinha visto nenhuma reportagem, nem lido nada, que matou o pai, a mãe e a irmã. E disse que se pudesse fazer tudo do mesmo jeito. Daqui a pouco as enchentes do Rio Grande do Sul, a leptospirose que agora está matando o povo, o prejuízo financeiro, o povo chorando, o povo... Meu Deus, eu comecei a ver aquilo ali, eu falei, não, melhor desligar e rezar, né? Porque vai adiantar mais um pouquinho, porque eu continuar assistindo tudo isso. Daqui a pouco a pessoa fingia que estava com câncer para ganhar dinheiro, com vaquinha online. E só notícia horrível. E eu falei assim, Jesus, se o Senhor não voltar logo, o que vai ser de nós, né? Irmãos, eu não sei quando vai ser. Eu não sei quando o Senhor voltará, quando será a sua vida definitiva. Mas eu sei que os sinais estão ao nosso redor. Vocês concordam comigo? Aquilo que é escrito na palavra de Deus, que quando, mas ainda diz assim, quando os sinais começarem a aparecer, você vai estar longe, ainda não chegou a hora. São só os sinais, não é assim que diz a Bíblia? Mas a palavra de Deus diz que quando o fim estiver chegando, os sinais se manifestarão. Começarão a aparecer os sinais. E se nós analisarmos um pouquinho a palavra de Deus e compararmos com aquilo que a gente tem visto, vivido, experimentado, sentido nos dias atuais, nós vamos entender que algo Deus quer falar conosco, sim ou não, irmãos? Então, quando nós oramos no núcleo, essa semana, em preparação para a nossa reunião de oração, o Senhor falava conosco como o Monsenhor Jonas falava sempre: aguenta firme, meu filho. Não era assim que ele falava? Aguenta firme, meu filho. Persevera, mas persevera até o fim. Até o fim, até o momento final. Eu quero dizer, irmãos, com tudo isso, com toda essa ilustração, que Deus não é indiferente à dor da humanidade. Deus não é indiferente à minha dor. Ao seu sofrimento, Deus não é indiferente. O Senhor vê as nossas lágrimas. Ele vê as nossas lutas, Ele sabe das nossas necessidades e entende tudo o que lhe acontece. Mas hoje, o Senhor quer dizer para mim e para você: aguenta firme, persevera até o final, porque eu estou convosco, eu estou com vocês. Às vezes, nós caímos na tentação de achar que Deus perdeu o controle da situação, de achar que Deus está ausente, distante, dormindo, desatento, despreocupado das nossas necessidades. Nós caímos no engano, irmãos, de pensar que está tudo acabado. Já era, o mal já dominou o mundo, acabou a situação que nós estamos aí, não tem jeito mais não, está tudo perdido, tá. Então adianta a gente rezar? Adianta a gente perseverar? Olha como é que está acontecendo as coisas, vocês não estão vendo? Não é assim que a gente escuta por aí? Irmãos, nós não podemos cair nessa teia, porque o Senhor está no meio de nós. Mesmo que aí fora esteja um turbilhão de coisas acontecendo, Ele está no meio de nós. O Senhor é vivo, é presente, é constante, é palpável. E eu quero te convidar, então, a pegar a sua palavra e abrir no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Êxodo 3, 7. Esse capítulo do livro de Êxodo é muito conhecido, porque é nesse instante que Deus se manifesta na sarça ardente para Moisés. Todo mundo já ouviu essa história, sim? A maioria de nós já conhece, né? Esse episódio bíblico em que Moisés estava lá pastoreando o rebanhozinho do seu sogro e Deus se manifesta para ele pela sarça ardente e inicia um diálogo com Moisés. Moisés estava lá no exercício do seu ofício. Qual é o seu ofício, irmãos? Eu sou professora. Qual é o seu ofício? Hã? Quem trabalha aqui, meu Deus? Todo mundo está desempregado? Qual é o seu ofício, gente? Graças a Deus. Irmãos, o meu ofício é professora. Então você estava lá no meio do seu ofício, do seu trabalho. O ofício de Moisés era pastorear ovelhas. E Deus se manifesta a você na sua vida ordenadamente.
Moisés não estava no encontro, não estava no retiro, não estava lá na chácara do Padre Vanils, não estava na Canção Nova. Moisés estava fazendo o quê? Trabalhando, irmãos. Exercendo a sua ação do cotidiano, o seu ofício diário. E Deus se manifesta de forma sobrenatural a Moisés naquilo que é ordinário. É assim comigo e com você também. Se nós estamos em comunhão com Deus, o Senhor vai se manifestar de forma extraordinária na nossa vida ordinária, naquilo que nós fazemos de comum do dia a dia. E aí Deus se manifesta naquela sarça ardente, e Moisés fica intrigado com aquele negócio, e Deus chama ele através daquela sarça, atrai e fala: olha, Moisés, tira aí a sandália dos pés, porque eu agora quero conversar com você. Eu quero você perto de mim, porque eu quero te contar os meus planos. Eu quero te contar, Moisés, aquilo que ninguém sabe, aquilo que está passando no meu coração. Eu quero te contar, Moisés, a minha versão sobre os fatos que estão acontecendo lá no Egito. Eu quero dar o meu parecer sobre aquilo que o povo do Egito está vivendo, aquele tempo de escravidão, de sofrimento, de opressão, de humilhação. É mais ou menos assim que nós estamos vivendo, não é, irmãos? Aquele tempo de jugo pesado, fardo, de serviço escravo. E aí o Senhor começa a falar para Moisés assim no versículo 7. O Senhor disse: eu vi a aflição de meu povo que estava no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os hiteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus, e eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiverdes tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E o Senhor nos chamava a atenção para esses três verbos que ele usa nesse diálogo com Moisés. Ele diz: eu vi, ouvi e desci. Olha só quem é o nosso Deus, irmãos. Eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi os clamores, os gemidos, os pedidos de socorro, as súplicas, e eu desci para mudar a história desse povo. E a minha mão está sobre ti, Moisés, para mudar a história desse povo, a direção da vida desse povo, porque eu sou um Deus de perto, eu sou um Deus presente, eu sou um Deus vivo, atuante no meio daqueles que são meus e se entregam a mim. É exatamente isso que o Senhor quer atualizar na nossa história hoje, irmãos. Irmão, bendito seja Deus porque você veio até aqui ouvir isso hoje. Bendito seja Deus porque essa palavra alcançou os teus ouvidos e alcançou o teu coração também. Porque o Senhor não é alheio às tuas lutas. O Senhor não é alheio às tuas lágrimas. A manifestação de Deus acontece sempre que o povo dele clama. Sempre que o povo de Deus pede socorro, ele envia o auxílio do alto ao seu povo sofredor. Deus não ignora as nossas lágrimas. Irmão, você pode se lembrar das vezes que você suplicou, clamou, se humilhou, pedindo o auxílio de Deus. Você foi socorrido ou não? Foi amparado ou não? Se você pensar agora no momento do seu maior desespero na vida, da sua maior aflição, da sua angústia mais profunda, você chamou por Deus? Ele te ouviu? Deus não muda, irmãos. Ele não muda. Ele é o mesmo. Hoje, se nós clamarmos
do auxílio, o Senhor não só ouvirá, não só verá, mas descerá para nos auxiliar. Eu vi, ouvi e desci para salvar o meu povo das mãos dos seus opressores. Eu não sei o que te oprime, eu não sei o que te faz sofrer, eu não sei o que te angustia, mas eu sei quem pode resolver sua situação de opressão, irmãos. Eu sei quem pode te libertar, sei quem pode te salvar. É o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que não deixa o grito de um filho seu perdido. Então, meu irmão, já vai abrindo o seu coração, seja lá o que é que você precisa, seja lá qual for o teu sofrimento, clame ao Senhor hoje. Decida clamar ao Senhor, porque o Senhor está de ouvidos abertos aos nossos clamores. Eu queria te convidar agora a pegar o Salmo 61. Nós vamos ler só 2 versículos. Salmo 61, nós vamos ler os versículos 2 e 3. Na Bíblia Ave Maria aqui ele está com o título Confiança Absoluta. A confiança, irmãos, presta atenção nisso. A confiança é uma condição para a perseverança. Repete comigo. A confiança é uma condição para a perseverança. Agora você vai falar a frase toda. A confiança é uma condição para a perseverança. Olha só, presta bem atenção. Se perseverar e se manter no caminho, na hora que o negócio aperta, que o negócio dificulta, qual é a nossa tendência? Mudar de caminho, não é não? Se o trem está muito ruim aqui, está muito difícil, o que você vai fazer? Mudar o caminho. Mas hoje Deus está falando para nós de perseverança. E aí, a confiança entra na hora da dificuldade. Porque o trem está todo desandando e eu vou continuar caminhando. Não pelo que eu estou vendo agora, mas pelo que eu sei que vai chegar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que nem aquele episódio lá dos discípulos na tempestade, né? Ficaram tudo apavorados, Senhor, acorda, o barco está afundando, nós estamos perecendo, nós vamos morrer afogados. Faltou o que nos discípulos ali? Confiança. Confiança. E aí Jesus fala, homem de pouca fé, eu estou aqui, eu estou aqui. Na hora da tempestade, não é assim que acontece comigo e com você também? Senhor, onde é que o Senhor está? Você não está vendo isso que está acontecendo comigo? Senhor, como é que o Senhor permite uma situação dessa? Meu Deus, você não está enxergando o que eu estou sofrendo? Senhor, olha só para isso aqui. E aí, na hora da dificuldade, irmãos, na hora da tempestade, a nossa reação é querer pular do barco, abandonar o barco. E aí entra a confiança. A confiança na palavra de Deus, na promessa que Ele fez. A confiança na voz do pastor que te conduz. Entra a confiança. E aí o salmista vai nos ajudar a orar dizendo assim: só em Deus repousa minha alma. Só dele me vem a salvação. Só Ele é meu rochedo, minha salvação, minha fortaleza. Jamais vacilarei. Repete comigo: jamais vacilarei. Jamais vacilarei. Jamais vacilarei. Jamais vacilarei. Lá no versículo 9, nós vamos saltar para o versículo 9. Ó povo, confia nele de uma vez por todas. Expandi em sua presença os vossos corações. Nosso refúgio está em Deus. Aliás, irmão, desculpa, é o versículo 7, nós vamos agora, tá? Só Ele é meu rochedo e minha salvação, minha fortaleza, jamais vacilarei. Só em Deus encontrarei glória e salvação. Ele é meu rochedo protetor, meu refúgio está nele. E o versículo 9. Ó povo, confia nele de uma vez por todas. Expandi em sua presença os vossos corações. Nosso refúgio está em Deus. Quando todas essas coisas acontecem conosco, irmãos, nos aterrorizando,
nós precisamos lembrar daquele em quem nós colocamos a nossa confiança, daquele que é o nosso refúgio, o nosso Salvador, a nossa cidadela, como o salmista está dizendo aqui: jamais vacilarei. É no Senhor que nós devemos depositar toda a nossa confiança, mesmo que as pessoas, o mundo, o inimigo nos oprimam, nos façam sofrer. É no Senhor que nós devemos colocar a nossa confiança. Preste atenção nesse versículo 9 aí, que o salmista coloca para nós, dizendo de uma vez por todas: confia no Senhor, expandi os vossos corações em sua presença, diz o salmista aí. Expandi em sua presença os vossos corações. O Senhor está nos fazendo um convite hoje a abrir, alargar, rasgar o nosso coração na presença dEle, para que Ele possa vir em nosso auxílio, irmãos. Agora nós vamos lá para o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 12. Nós vamos ler só 2 versículos. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13. Diz assim: e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será. Irmãos, aí nós temos uma via de mão dupla. Jesus está dizendo para os apóstolos: olha, à medida que a iniquidade do mundo for aumentando, o amor dos corações vai diminuindo, vai esfriando, vai arrefecendo. Nós já estamos nesse ponto aí da palavra de Deus, sim ou não? Estamos. À medida que a iniquidade vai aumentando, que a maldade vai aumentando, que o desrespeito vai aumentando, o amor vai diminuindo. As pessoas vão esfriando no amor. Nós já estamos vivendo esse movimento? Sim. Deus está dizendo para nós aqui hoje: olha, o mundo está indo nessa direção, tá? O mundo está caminhando daqui para lá. A iniquidade aumentando, o amor diminuindo, as coisas se banalizando, a minha presença se perdendo, né? O inimigo ganhando território. É daqui para lá que o mundo está indo. É assim, nessa direção. Só que o versículo seguinte diz: em contrapartida, aquele que perseverar até o fim será salvo. E quem persevera até o fim é aquele que está caminhando nessa mesma direção? É? Nessa direção que o mundo está indo? E que direção é o que persevera? Oposto. Agora é fácil nadar contra a corrente? É fácil ser o contrário do que é tido como bom aí fora? Como conveniente, como agradável? É fácil, irmãos? É muito difícil. É violento, mas nos garante a salvação. Você quer ser salvo, meu irmão? Oh Deus, tem misericórdia. Você quer ser salvo, meu irmão? Persevera até o fim. Persevera até o fim. Luta, nada contra a corrente. Anda na contramão do mundo, porque o reino dos céus é para os violentos, irmãos. Nós queremos o céu. Eu quero, você quer? Eu quero o céu. Eu quero o céu. E para nós alcançarmos o céu, nós precisamos perseverar até o fim. Desde as pequenas coisas até aquelas maiores. Às vezes você pensa assim: mas eu não estou ofendendo ninguém, Dayara. Minha vida é tão certinha. Eu estou tão direitinha. Não comer nem pecado mortal com muita frequência, né? Sou certinha, vou na missa direitinho, cumpro os preceitos. Minha vida não é tão errada. Faça ali o sacramento. Não é possível que Deus vai mandar para o inferno só porque eu não cometendo umas besteirinhas, né? Não é possível uma coisa dessa, porque está entrando no nosso meio relativismo, irmãos. O nome disso é relativismo religioso, sabe? E isso é uma armadilha do maligno para nós. Nós precisamos ser radicais, no sentido de profundidade. Desde muito novinha, irmãos, eu aprendi assim, que nós precisamos renunciar e nos submeter. Renunciar e nos submeter a todo instante. Renunciar e nos submeter, para que nós tenhamos o céu. Porque o céu foi feito para mim, foi feito para você? E
E é para lá que eu vou. Você vai comigo? Então persevera. Persevera até o fim. O Senhor está conosco, irmãos. E hoje Ele quer manifestar-se a você, como Ele se manifestou a Moisés naquela sarça ardente. Comece a colocar-se na presença do Senhor com o coração expandido, para que você veja o que Deus é capaz de realizar em seu favor. Lá naquele episódio da sarça ardente, foi Deus que iniciou o diálogo com Moisés. Deus atraiu Moisés para a sarça e começou a conversar com Moisés. Da mesma forma, Ele faz conosco hoje. O Senhor atraiu a mim e a você para cá e começou a conversar conosco sobre um assunto. O Senhor começou a falar para mim e para você aquilo que Ele espera de nós. Agora é a nossa vez de falar com o Senhor. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos depositar nele a nossa confiança, nós vamos suplicar o auxílio do alto, nós vamos nos humilhar, irmãos, nós vamos pedir a misericórdia do nosso Deus, nós vamos nos submeter, nós vamos, irmãos, adorar o nosso Senhor, porque as palavras que o Senhor nos dava na reunião de núcleo,